família, vamos orar juntos? O tema de hoje é sendo capacitados por Deus. Eu quero com muita alegria te convidar para você fazer parte da nossa família aqui no canal do YouTube. Se inscrevendo, fazendo parte, só você clicar no botão, se inscreva e vai ser uma alegria ter você aqui. Clique em gostei, ativa as notificações e compartilha nos seus grupos de WhatsApp com outras pessoas. E também não deixa de colocar aqui embaixo o seu comentário. Conta pra gente se essa palavra tem abençoado a sua vida, qual o tema que você gostaria de ouvir aqui no nosso devocional. E vai ser uma alegria poder ouvir você, ler cada comentário. A palavra de Deus hoje para o nosso coração está em Juízes capítulo 6, a partir do versículo 11 ao 15, que diz: Então um anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bisrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no largar, para o salvar dos midianitas. Versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E lhe disse: Ai, Senhor meu, como que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Essa palavra é maravilhosa. Essa palavra fala de um homem que estava se sentindo completamente incapacitado por Deus, porque ele estava olhando apenas a sua condição. E aqui o Senhor investe palavras de encorajamento na vida de Gideão. Exatamente isso que Deus faz conosco. Quando nos sentimos não preparados, não capacitados, não melhor habilitados, o Senhor vem com palavras de encorajamento. E hoje o desejo do meu coração é trazer palavras de encorajamento através desse vídeo, através desse devocional. A gente pode notar que isso aconteceu com vários servos de Deus na Bíblia. Eles estavam trabalhando e quando foram chamados por Deus. É interessante que Deus pega a gente que está ocupada. Abraão, ele deixou sua terra. Moisés deixou seu rebanho quando viu a sarça ardendo. Eliseu estava lavrando com 12 juntas de bois. André e Simão estavam pescando e Levi estava trabalhando na coletoria. Gideão estava malhando o trigo. Escondido, ele estava ali com medo dos ladrões da colheita, quando Deus falou com ele que tinha um propósito para a sua vida. Como você foi chamado por Deus? Como você tem sido chamada por Deus? A gente vai olhar aqui dois aspectos importantes do chamado. Primeiro é a questão da preparação para o chamado. Para tudo que vamos fazer, precisamos das ferramentas corretas, precisamos das ferramentas certas. Assim também no chamado de Deus. Ela precisa ser exercida e exercido de maneira correta, da maneira certa. Deus diz que Gideão precisava, primeiro de tudo, de coragem. O versículo 12, ele disse: você precisa de coragem. Usou a coragem que Deus lhe deu para destruir o altar de Baal. Força, vai nesta sua força. Em todo o tempo, Gideão ele precisou ser forte para enfrentar tudo que estava diante dele. O desafio era muito grande. Mas Deus ele sempre nos dá condições de enfrentar as barreiras do ministério. Deus sempre nos capacita para isso. Precisamos apenas nos dispor diante de Deus e agir com coragem. O medo e a dúvida são as maiores barreiras para servir a Deus. A força que lutamos não é a nossa, mas ela vem de Deus. A sua força é limitada, mas a força de Deus é ilimitada. Então deixa o Senhor te investir de forças nessa manhã, através dessa palavra. Deus ele te capacita para você exercer o seu chamado. Então que você receba coragem, que você receba força do céu. Outro aspecto importante do chamado de Deus é a comprovação do chamado. O chamado ele passa por provas, que são testes, como objetivo de aprovar o obreiro para servir ao Senhor. Gideão recebeu provas de seu chamado. Ele oferta, Deus aceitou a oferta de Gideão como prova de que ele era um servo de Deus. E a gente vai ver os sinais
Gideão, ele recebeu sinais que comprovavam, porque ele fez uma prova com Deus. Ele falou: Deus, se o Senhor me chamou mesmo, faz isso. Faz com que o pano que eu vou colocar aqui, ele não vai amanhecer, ele não vai estar molhado pelo orvalho. Então tudo que ele colocou diante de Deus, Deus foi confirmando. Quando somos chamados por Deus, o Senhor, ele aceita a nossa oferta, que é o que a gente oferece de todo o coração, mesmo que seja imperfeito, mesmo que seja com as nossas falhas. E outro ponto, os sinais de Deus, eles vão ser manifestados em nossa vida, para mostrar em tudo que Deus está conosco. Deus, ele comprova, ele confirma, ele sela o chamado dele na nossa vida. Então eu quero te lembrar hoje que o seu chamado, o chamado de Deus na sua vida, ele vai ser selado pelo próprio Deus. Então não duvide do seu chamado. Somos chamados e escolhidos por Deus. E isso ele faz porque nos ama e quer que façamos parte da sua obra aqui na terra. Deus, ele nos dá força, ele nos dá coragem para fazer a obra quando a gente precisa e a gente clama por ele. Ele aceita a nossa oferta, ele aceita a nossa entrega de amor e ele nos dá sinais de que a sua presença está conosco. Deus está te chamando hoje e a gente precisa entender que todos nós já estamos capacitados para fazer a obra de Deus e a gente ser verdadeiramente filhos dele. Precisamos apenas agir conforme a sua vontade. E é interessante que nos capítulos 24 e 25 do Evangelho de Mateus, Jesus, ele dá um relato que ele estava anunciando a sua segunda vinda, contando algumas parábolas. E dentre delas ele conta a parábola dos talentos, que é uma parábola bem interessante. Ao contar que um homem que iria se ausentar do país, chamou seus servos para confiar ali os seus bens. Aí Jesus diz: a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. A Bíblia vai dizer isso. E isso é muito interessante. Nessa parábola, onde o homem representa o próprio Deus, que é esse dono, né, dessa terra, o mestre não diz que o Senhor escolheu alguns e os capacitou para administrar seus bens. Olha isso. Mas que ele entregou seus bens de acordo com a capacidade de cada um. Por isso, eu aprendo também algo muito interessante com isso. Precisamos entender que todos nós já estamos capacitados para fazer a obra de Deus. Porque Ele é aquele que vai nos chamar de acordo com a nossa capacidade, com os dons e talentos naturais que muitas vezes já está dentro de você que você nem sabe. Para fazer a obra de Deus e de fato sermos bem-sucedidos naquilo que o Senhor deseja. Alguns vão ter mais recursos, outros vão ter mais retórica, outros vão ter mais habilidade técnica, mas cada um de nós, utilizando as ferramentas que Deus nos deu, é capaz de fazer a vontade do Senhor. E eu quero que hoje você saiba que não importa a posição social, não importa o trabalho que você exerça, não importa a cultura que você está inserida, cada um de nós, no local que você está, interagindo com quem está ao nosso alcance, pode e deve fazer a obra do Senhor. Deus, Ele não cria uma casta privilegiada para pessoas que Ele vai usar, para os poderosos na terra. Não, porque na verdade, Ele não quer que nenhum de nós venha se perder e que todos nós venhamos cumprir o nosso propósito. Deus entrega as oportunidades a cada um segundo a sua própria capacidade. E eu quero te convidar a você orar comigo e dizer assim: Deus, eu entrego a minha vida para dizer sim ao teu chamado. Amém? Vamos orar? Amado Jesus, que privilégio, que honra é poder, Senhor, falar contigo todas as manhãs. Desfrutar da tua presença, desfrutar da tua misericórdia, desfrutar do teu cuidado, Senhor, todos os dias conosco. Obrigada porque a tua palavra revela o nosso coração, que diante dos desafios do chamado, diante das lutas internas que nós mesmos enfrentamos, ao olhar para a nossa estatura, nossa capacidade, nosso histórico, nosso contexto, a gente fala: não, Deus, eu não tenho condições de ser usado por ti. Mas o Senhor é aquele que nos encoraja, dizendo: vai na tua força, eu estou contigo, eu te chamei.
Obrigada porque o Senhor escolhe pessoas normais, com limitações, com imperfeições, com medos, com traumas, com dificuldades, que são limitados em tantas coisas. Mas o Senhor é aquele que capacita cada um. O Senhor é aquele que entrega talento a cada um. Ninguém fica sem talento. Mas nós precisamos fazer uso da maneira certa dos recursos que o Senhor confia a nós. Então o Senhor nos ensina a usarmos os dons, os talentos, as habilidades, todas as ferramentas que o Senhor nos confiou de maneira certa, a usarmos os talentos e não enterrar os talentos, a fazer os talentos serem multiplicados e acrescentados. E assim o teu reino expandido, crescendo na terra. Esse é o desejo do nosso coração. Abençoe cada vida que aqui está e que tem um dia cheio da tua presença. Um dia abundante de alegria, de paz no Espírito. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Como eu fico feliz de saber que você chegou até aqui. A minha oração é que esse vídeo possa gerar muitos frutos na sua vida. Se você ainda não conhece, nós temos um ministério Geração Reborn de mulheres, que de segunda a sexta nós enviamos um áudio devocional que se chama Quarto de Guerra. É gratuito, é só você entrar, ser abençoado. Acontece tanto no Telegram quanto no WhatsApp. E ali você vai sendo nutrido pela Palavra de Deus. E não só isso, nós também temos ferramentas para te ajudar a você avançar no seu tempo em comunhão com Deus. Você pode acessar a nossa loja no www.geraçãoreborn.com.br. Tem o nosso planner devocional, pão diário, livros, bíblias para te ajudar a você crescer na sua comunhão. E também quero sugerir mais 2 vídeos para você continuar caminhando aqui conosco e sendo abençoada pela Palavra de Deus. Vou deixar aqui disponível para você. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e continue sendo abençoado pela poderosa Palavra de Deus.